Fala galera, começando mais um Tribuscast. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Alisson. Hoje tem um substituto aqui à altura. Não, bem abaixo da altura, literalmente. Luiz Afonso, seja bem-vindo. Valeu, chefe, tamo junto. Estamos aqui em mais um Tribuscast, né? Lembrando que a nossa conferência Tribus está chegando, do dia 26 ao dia 28 de agosto. Então você é nosso convidado especial, você que assiste esse Tribuscast. E hoje com a convidada maravilhosa, a dona do meu coração, a que conquistou Então, coloca um fundo musical os meus aí, olhos, Ei. a minha vida. Vixe. É uma honra lhe receber aqui, você é muito bem-vinda. E Vai ser só declaração de amor. Só Eu declaração acho de que hoje vai amor. ser só declaração. eu não sou bobo, né? Então, seja bem-vinda, um prazer em lhe receber. E para começar, queria que você se apresentasse, né? Eu lhe conheço muito bem, mas quem sabe quem está assistindo aqui talvez não lhe conhece tão bem como eu. Fala um pouquinho sobre você. Bom, vamos lá. É uma honra estar aqui, né, com todos, com vocês. E meu nome é Samara, tenho 33 anos, né, sou mãe, sou esposa desse rapaz lindo, maravilhoso, deste homem incrível. E sou mãe de duas maravilhosas princesas, que é a Alice e a Clara. Conhecidas por toda a El Shaddai. São maravilhosas. E ali também na El Shaddai a gente tem um trabalho com jovens, pastoreamos jovens, estamos ali servindo. E atualmente eu sou uma dona de casa, muito bem resolvida, cuidando das minhas crianças e cuidando do meu lado, meu marido. Sou formada em Direito. Mas não exerço hoje, atualmente, a área. Benção. Show de bola. E como a senhora já falou, como a gente conversou, vocês trabalham com jovens lá na El Shaddai, né? Então, vamos puxar daí, né? Como é que tem sido, né? Cuidar de jovens nesse tempo, essa geração. Tem sido fácil? Tem dado trabalho? Conta pra gente aí, compartilha um pouquinho. Trabalho? Não tem trabalho. Nós estamos ali, acho que desde 2016, né, desde outubro, assumimos, né, esse grande desafio e tem sido, assim, desafiador, mas tem trago muitas recompensas para nós no reino de Deus e a gente está ali disposto a servir. Trabalhar com jovem é aquela coisa, né? Ele tem os seus anseios, são intensos, tem ali os seus dias ruins, ligam pra gente, mas é uma alegria para nós fazermos parte desse processo de fazer com que o caráter de Jesus seja ali construído na vida deles, que eles se encontrem e fazer parte, assim, principalmente da juventude, entre tantas incertezas, entre coisas, o que eu vou ser, o que eu vou fazer, o que Jesus quer de mim, e a gente, com um pouco que a gente sabe, poder contribuir na vida deles é satisfatório. Benção, show de bola. Você está falando aí de jovens, e conta aí para nós como é que foi a jovem Samara, né? Na infância, conta um pouquinho para nós sobre você. O Tribuscast é um papo bem... A ideia é que seja um papo bem aberto, bem descontraído, para a gente comentar e falar sobre coisas aqui que talvez a gente não tem tempo de falar em púlpito e às vezes nem é o ideal, né? A gente, quando sobe no púlpito, a gente só fala a palavra de Deus. Isso mas mesmo. Aqui, conhecer um pouco mais da sua história. Vamos lá, né? Então vamos assim... eu não nasci num lar cristão, né? Nada assim de relacionado à igreja, à religiosidade, nada disso, em nenhuma igreja. Então, eu nasci numa família, mas eles não tinham hábito nenhum de ir para a igreja ou de introduzir algo relacionado à religião na minha infância, né? Tanto é que quando eu conheci algo a respeito de igreja, de Jesus, já foi na adolescência, já fui ali para os 14 anos, um pouquinho antes, porque houve uma época que meus pais queriam que eu me batizasse, porque eu tinha os padrinhos, né, padrinho, madrinha, e eles queriam que eu me batizasse. E para isso acontecer, acho que na igreja católica tem que ter você precisa fazer Eucaristia, acho que é esse o nome. E aí eu tive que fazer esse processo, né, para poder ter o batismo. Mas nunca frequentamos a igreja, nunca frequentamos nada. Foi justamente só para isso.
Passou-se um tempo e acho que talvez vocês já ouviram falar dos TJs. Os testemunhos de Jeová. Ah, já. Né? Eles vão lá, bate. Um dia bateram na porta e aí propuseram um estudo. Meu pai aceitou, mas não para eles, para mim. E ali eu fui sendo assim, tendo meu primeiro contato, né? De alguém me falando, me instruindo. Não me lembro se era todo dia ou uma vez por semana, mas ela ia uma pessoa lá. E ela era doida para me levar no salão, que eles chamam de salão. Mas meu pai nunca permitiu que eu fosse nesse bendito salão. O salão era o templo, né, deles? É o templo deles. Então, eu nunca fui. E teve um dia que aí ela explicou lá em Apocalipse e aí chegou num determinado ponto que eu fiquei muito assim chocada. Quando ela disse que só os 144 mil iam ser salvos. E eu disse assim, meu Deus, se eu não me resolver logo, eu tô frita. Como é que eu vou fazer para entrar? Essa conta aí vai ser difícil. Eu disse, meu Deus, isso aí não bate não. É pouca gente que vai ser salva. Eu não acredito. O tempo foi passando e a mulher ainda continuou indo lá. Mas quando eu tinha 14 anos, meu pai foi convidado para uma célula. De uma igreja, né? Carismática, evangélica. E ele foi chamado para participar de uma célula. Aí já foi o meu contato, né, realmente com uma igreja evangélica, da forma como nós conhecemos o cristianismo. Só que nesse primeiro dia eu não fui, e eu achei o máximo, porque eu disse assim, eu vou ficar em casa sozinha, né, vou ficar em casa, ouvir aqui minhas músicas. Nesse dia eu pedi até uma música na rádio. Nossa! Que música foi essa que tu pediu? Eu pedi uma música, eu até gravei na minha fita, então não sei. Na fita dela. Por que choras Spotify, né? Eles não vão saber essa época. Então eu pedi uma música até nesse dia, acho que eu tava muito deprê, era uma música do Roupa Nova. Nossa! E aí eu sei que na outra semana já convidaram a família toda. Meu pai disse, hoje vai todo mundo. E eu falei assim, meu Deus, acabou minha noite de quinta-feira agora. Eu ia ficar aqui ouvindo minhas músicas tranquila, agora nós vamos ter que ir para essa célula. E a gente foi indo, de repente, célula passou a ser na nossa casa, a gente começou a conhecer a igreja, a se envolver. E ali eu já estava, né, com 14 anos de idade, foi no mesmo ano que eu me batizei também. A primeira vez que eu fui na célula foi 14 de abril de 2002. Né? Ótima idade. E eu me batizei nas águas dia 20 de dezembro de 2002. De vez em quando eu esqueço até quando foi que eu nasci, a pessoa me lembra o dia do batismo. Me lembra até a música, porque você tinha uma música para descer as águas, né? E a música do momento era Preciso de Ti, do Diante do Trono. Só que todo mundo tava pedindo essa música. Eu disse, não, eu vou ser diferente. Eu vou pedir do Diante do Trono, mas não vai ser a Preciso de Ti. Então, tem uma música que é do Diante do Trono, Quero Subir, bem antiga, que toda vez que eu escuto ela, eu lembro, né, dessa minha decisão, do meu batismo, do meu início. Show de bola. E você falou aí a questão que você se batizou com 14 anos. E aí, como é que foi o seu desenvolvimento com ministérios? Daí você já partiu dentro da igreja. Hoje a gente sabe que a Samara ela é multifuncional. Ela canta, toca, prega, ministra, faz o que for preciso. E como foi que você começou tudo isso? Assim, eu conheci toda essa parte, Jesus, a igreja. Eu quis me envolver. Mas eu era muito limitada. Por quê? Por causa da minha criação. O meu pai era alguém, assim, muito rígido. E alguém, assim, você só vai sair com quem? Que horas? Gente, meu pai era tão rígido que houve uma época da minha vida que eu saía da escola, a diretora tinha que colocar a hora que eu saí na minha mão para eu chegar em casa e mostrar para ele. Então, era um sistema que ele chamava tipo regime militar. Ele disse que amava isso na casa dele. Então, tudo era assim, não tinha muita liberdade. Então, o meu início não foi da forma como eu gostaria. Eu tinha que escolher. Então, eu não participava de tudo que eu queria. Eu comecei participando do Ministério de Dança, mas não ia direto, do teatro, aquela coisa. Mas era sempre muito, assim, limitado, entendeu? Com o passar do tempo, meu pai dizia, não, você só vai domingo, não vai sábado, né? Que é o culto de jovens, você não vai, você só pode ir
e um dia. Então, era uma coisa que eu fui muito limitada praticamente até os 18 anos. Então, foi muito tempo, assim, aquela coisa limitada, mas eu não desisti, né? Hoje eu vejo alguns adolescentes e os privilégios que as pessoas têm de poder participar, de poder ir para as orações, de poder participar de um acampamento, de ir para um retiro. E quantas vezes eu quis isso para a minha vida e eu não tinha. E às vezes ficava muito chateada, muito revoltada. Quantas vezes meus líderes jovens, né, da época, eles tinham que pedir para o meu pai, tipo assim, olha, a gente cuida dela, a gente vigia ela, para uma programação, uma resenha, como nós chamamos hoje. E eu não podia ir, eu era sempre aquela diferentona que o pai não permitia sair. Mas eu não desisti, entendeu? Eu persisti, ouvi muito que era para mim parar, que não era para mim ir para a igreja, porque quando eu comecei a faculdade de Direito, eu escutei muito que não ia dar certo. Eu ter uma profissão, eu trabalhar nessa área e ser da igreja. E quem falava isso era, né, dentro da minha casa, os meus pais. O meu pai, na verdade, sempre dizia, não vai dar certo, porque tu vai fazer direito. Então, aí ele já, né, falava aquilo que era o sonho dele, o desejo dele. Ele dizia, minha filha, isso não vai dar certo, pare de ir dessa igreja, eu sei que é muito bom, mas não dá certo. Mas eu não desisti, graças a Deus. E como é que foi passar 5 anos na faculdade, né, diante de tantas oportunidades, né, de tocar o terror, você se manter firme, você levar o nome de Jesus para aquele lugar? Conta um pouco para nós. Eu entrei na faculdade bem cedo, né, assim, saindo do ensino médio, já direto para a faculdade, porque isso era o plano do meu pai, ele já estava tudo esquematizado. Ele tinha uma frase que ele dizia assim, você foi programada. Então, na cabeça dele, ele olhava para mim e dizia, você foi programada para ser isso, isso e isso. Então, já está tudo esquematizado. Então, eu entrei muito cedo. Eu lembro que no meu primeiro dia, eu fui assim, parecia uma adolescente, toda de rosa. Aquela coisa, eu falei assim, meu Deus do céu, onde é que eu tô? Que mundo é esse? Mas sentando na frente, né, aquela coisa exemplar. Mas assim, graças a Deus, na minha época, pelo menos no período ali que eu estava, eu pude me preservar, permanecer. Vi muitas pessoas que eram cristãs, né, ao chegar ao final do curso, dar assim, exemplos péssimos, ou a pessoa que era muito recatada, no final do curso ela se revelar um outro tipo de pessoa. Vi muitos grupos assim de amigos meus que saíam para beber, para ir não sei para onde, aí voltava, né, no final ali da aula, e você percebia que eles estavam bem, alguns embriagados, alterados. E às vezes, acontecendo tudo isso, eu escutava a gente dizer assim, essa faculdade parece que é tipo uma escola de padre, a gente não vê assim, sabe, a gente não vê muita confusão, a gente não vê coisa estranha do outro mundo, parece que aqui é tudo muito certinho. Mas não, tinha tudo, né? Só que alguns estavam ainda ali contidos, escondidos. Mas eu fui com o meu testemunho, com o meu exemplo, não me corrompi de forma alguma. Eu tinha muito respeito das pessoas, principalmente das pessoas mais experientes, né? Na época que eu estudava, tinha um senhor que entrou com 50 anos de idade. Ele é bem conhecido na cidade, seu Nilton, faleceu até esse ano. E ele entrou com 50 anos, na época, né? E eu andava muito com essa galera mais experiente. Eles me respeitavam demais. Então, ninguém vinha com proposta indecente pra cima de mim. Ninguém me chamava para dizer assim, bora, Samara, para isso. Bora para uma festa, bora para aquilo. Não, todo mundo sabia que eu era da igreja, que eu era evangélica, e ninguém, de forma alguma, chegava para me fazer algum tipo de proposta desse tipo. Deus te guardou aí em todo o tempo. Todo mundo, né, responsável. Até alguém que queria tirar uma brincadeira, sempre tinha alguém que saía assim, na minha defesa, porque eu andava com essas pessoas mais experientes e eles me
respeitavam muito. E essa questão que você falou sobre escolher com quem que você vai andar, ela Sim. é sensacional, porque quando eu me posiciono perto de alguém que vai me ajudar a caminhar de maneira correta, é mais difícil eu cair, eu fico menos propenso a errar. E é sensacional. Você me fez lembrar até do meu tempo de faculdade, quando eu fiz já, o meu tempo já não faz assim tanto tempo, mas foi um tempo que já passou, né? E assim, eu me lembro bem de que lá nos dias eu recebia algumas propostas, vamos para tal lugar, vamos sair. E eu de tanto recusar, eu comecei a parar de ser chamado. E aí começaram a me questionar e eu comecei a falar, não, cara, eu não curto esse tipo de coisa. E aí eu virei o chato da sala. Porque eu tinha a idade de todo mundo, eu era da mesma idade, mais novo do que muitos, mais novo que a maioria. Tinha tudo para ser o cara que todo mundo chamava para fazer esse tipo de coisa, mas ninguém aceitava, mas eu não aceitava o convite de ninguém. E aí virava o chatão da turma. Glória a Deus, Deus é bom, né? Deus está sempre cuidando da gente. Conta verdade. pra gente como é que você se encontrou dentro da igreja, né? Quando a gente conhece Jesus, a gente começa a ir para a igreja, a gente começa a conviver, começa a ter comunhão. E logo de cara você, talvez o que chama mais atenção é o ministério de louvor, né? Talvez é o que é mais sonhado, todo mundo que assiste, que está lá no culto, ou até a pregação. Como é que você... O que é que você fazia lá quando você começou na igreja? Como é que você foi se encontrando? O que é que você já fez? Conta aí para nós. Como eu disse, eu não nasci, né, no lar cristão. Então, eu fui muito crua para a igreja, né? Eu não sabia, assim, de muita coisa. E o que eu sabia pouco era do ensino dos TJ. Então, eu até me lembro algo que me marcou no dia que eu fui para a igreja para o ensaio de dança, que é lógico, você já começa dançando no teatro e no que der, você já começa a se envolver. Eu acho que isso foi fundamental para mim, porque eu me senti parte. Eu fui envolvida logo ali, os ensaios são tardia, você pode participar. Então, aquilo ali me chamou a atenção, porque eu já fui me envolvendo, eu já fui me sentindo parte. E um dia eu lembro que eu fui para o ensaio, tinha uma Bíblia lá na igreja, uma pessoa chegou, eu estava com outra pessoa do lado, e a pessoa virou e falou assim, você sabe onde ficam vocês, né? Sabe onde ficam os 10 mandamentos? E eu, para não ficar sem resposta, eu disse, acho que é em João. E aí ela abriu lá onde a gente sabe, né, que é Êxodo 20. E aquilo eu nunca mais esqueci. Porque eu era muito crua, eu não sabia de absolutamente nada. Então isso me marcou. Quando ela disse, não, fica aqui, em Êxodo 20. João está muito à frente. Tem os 10 mandamentos, não está nessa referência. Então, eu comecei no Ministério de Dança, de Teatro, trabalhando com criança. No Ministério de Louvor já foi alguns anos depois, como eu disse. O Ministério Infantil passou muitos anos, né? Muito tempo. Eu trabalhei com criança e adolescente muito tempo. 5, 6, 7 anos, muito mesmo. Acho que até mais. Trabalhei muito tempo com criança e adolescentes. E já o Ministério do Louvor foi um pouco mais na frente, porque eu não tinha tanta disponibilidade para tanta coisa. Eu tinha que escolher poucas coisas. Eu lembro que uma vez nós íamos ter uma apresentação na igreja e meu pai não permitiu que eu participasse dos ensaios. Então, a pastora da época, o que ela fez, gente? Ela foi para a minha casa, ela montou 2 equipes. Ela foi para a minha casa, dividiu as músicas do teatro, né? Que era um teatro. E aí ela dividiu e foi para a minha casa me ensaiar com mais 3 pessoas que moravam lá perto, para que eu não ficasse de fora. Então, ela ensaiou comigo na minha casa e eu fui só no dia da apresentação. Entendeu? Eu não pude participar com todo mundo. Eu era sempre aquela exceção, para não ficar de fora. O interessante é que essa pastora ia, né, atrás de você, né? Então, quão importante é ir atrás de alguém, né? Ou ter alguém que vem atrás da gente. Com certeza. Com certeza, isso faz aceitar, né, se sentir, se deixar ser abraçado, né, porque ela abriu a porta da casa, participou de tudo, sensacional. E aí, nessa época, você tinha quantos anos, mais ou menos? Aí eu tinha 15, 16 anos, aí por aí. Louvor já foi assim, lá pros 18, porque como eu era muito no Ministério Infantil e de adolescentes, era algo que eu tinha quase que todos os dias programações. Era célula, era oração,
era cultos infantis, então tudo eu estava preparando ali, organizando. Então, o Ministério de Louvor, eu comecei a participar, acho que lá para 2007, 2008, entendeu? Já uns 3, 4 anos depois que eu fiz a audição. Não sabia assim nada, entendeu? Achava bonito, como todo mundo acha. E aí, num dia, a pessoa estava tocando violão e pediu para que eu cantasse. Ela achou interessante e disse, você poderia participar. E isso né? Quem sabe? Vamos ver. E aí, eu comecei a ir participando. Mas não foi assim logo no início. Passou 3, 4 anos depois. Quando as coisas foram se ajeitando e eu pude participar mais. Ela falou aí 2007, 2008, a minha cabeça logo me jogou aqui para algumas datas aqui. Eu acho que na minha conta nós estamos chegando na parte da história que tu entra, viu? Eu acho que nós estamos chegando aí. Essa deveria ser tua próxima pergunta, né? Então, já que a gente já tá aqui, né? Já que a gente já tá contando aqui sobre Ministério de Louvor, a gente falou sobre isso. Me fala como foi que o Bruno entrou nessa história. De louvor, né? Eu lembro, olha, eu apenas conheci o Bruno de vista. A gente era da mesma igreja, né? A gente era da mesma igreja. E eu conhecia ele de vista, não tínhamos contato. Ele não era daquele meu grupo, né? Aquele grupo que você tem. E eu lembro até que um dia, o louvor, eu que tinha que ministrar nesse dia. Gente, mas não foi ruim, não. Foi terrível. Uma farofa. Salve, Max. Horrível. Eu lembro até das músicas que foi. Nossa. Gente, o tom foi tudo errado. Eu não sei o que aconteceu naquele dia. Eu acho que ela te olhou e ficou toda bagunçada. Eu olhava Não, mas eu nem... Nós nem tínhamos, assim, nada. E aí, eu não sei o que aconteceu naquele dia. Saiu tudo errado. E aí, eu tinha que terminar aquele louvor. Mas foi tudo fora do tom. Gente, eu lembro até das músicas que a gente tinha ensaiado. Eu falei, meu Deus. Aí bate a vontade de desistir. Eu vou largar isso. Acho que isso não tem nada a ver comigo. Meu pai. Mas aí você vai aprendendo, né? Mas aí até chegar no Bruno, já foi aí lá para 2010, né? 2010. A gente já se conhecia antes, mas era algo muito de vista. O Bruno não ia da igreja. Eu conhecia uma parte da família dele, mas ele era de outro lugar aí. Eu não sei de onde é que ele era. Então, suspense. Eu não sei onde é que ele estava. E aí, quando eu vi a primeira vez falar Bruno, a gente estava num evento em 2010. Isso foi em maio de 2010. Eu estava ajudando uma feijoada. E uma tia dele, com outra pessoa que né, virou pra mim não, me viu na pia ajudando, e aí virou pra pessoa e disse assim, ô fulano, o Bruno daria tão certo com a Samara, né? Tia, daria, né? Mas o bicho é comprometido. E eu lá na pia, fingi que não ouvi. Fingiu demência. Mas aí o que eu fiz? Eu debochei, eu disse, meu Deus, estão doidas. O Bruno, não, de jeito nenhum. E eu sei que o tempo foi passando, a gente, de repente, estava fazendo parte de um ministério, né, de administração, e volta e meia tinha reunião, e ele estava lá participando, eu participava, às vezes tinha que trocar mensagem, mas sempre muito séria, porque eu sabia que ele era comprometido, né, então... E aí, um dia, um pastor falou assim, o Bruno tá solteiro, tava eu e uma roda de meninas. Fulano, tu te interessa? Aí uma menina fala assim, eu me interesso. E aí virou pra outra. Nós estamos descobrindo aqui que o pastor Bruno era disputado, pessoal. Tu se interessa? Aí a pessoa disse, não. E tu, Samara? A filha era grande, viu? E eu disse assim, não, eu também não tenho interesse. Nossa, eu não acredito. Se aqui tivesse um break, eu ia pedir agora um break, mas não temos, então continuemos. Não tem. Eu falei, não, eu não tenho interesse, porque eu tinha outros planos. Eu estava com outros planos e o Bruno não estava nesse plano, né? Eu tinha uma célula com algumas jovens, algumas meninas, e meu plano era ir para Palmas nessa época, porque tinha um casal de amigos lá e ela queria me apresentar alguém. E eu disse, o meu plano é esse. Então, falava, se traz pelo Bruno, eu disse, não. Porque o meu negócio era outro, que eu estava ali arquitetando, né? Na verdade, esse casal de amigos estava arrumando tudo.
E eu disse, tudo bem, sou solteira, né, desimpedida, por que não? Vou lá. E aí passou-se um tempo, eu comecei a receber uns oi, assim, sabe? Aquele oi, tudo bem? Do Bruno Hernani. Nossa. No falecido MSN. Meu Jesus. E oi, tudo bem? E eu disse oi. E aí a gente foi conversando e eu disse, esse menino conversa. Na igreja a gente nem, né? Disse, tudo bem, só oi, mas aqui ele conversa que é uma beleza. Começou conversando. Aí teve um dia, a galera da jovem resolveu ir para um passeio, marcar um passeio. E eu tinha um carro nessa época, né? E aí, quem vai? Tá, Samara pode dar carona, pode arrumar um lugar para a menina? Se pode. Aí depois perguntou, tu pode arrumar outro lugar, porque surgiu outra pessoa para ir. Eu disse, tem uma vaga. Quando eu chego na igreja, sim, quem é que vai comigo mesmo? Aí as duas que iam comigo estavam lá, chegou a outra, quem aparece para ir comigo? Bruno Hernani. Bruno Hernani. E para onde? Cachoeira do São Bento. Vem aí. E aí eu fui daqui para lá, dirigindo, né? Fomos. E não me lembro muito. Mal sabia tu que era a primeira vez com ele lá, para muitas. E aí, eu disse, tudo bem, né? Fomos na volta, né? Como assim, a gente tá muito cansado daquele dia. E as meninas também já estavam bem cansadas. Eu disse, por que não, né? Vou pedir para ele levar o carro, vou pedir para ele levando. E aí, dei o meu carro para ele trazer a gente para Imperatriz. Quando chegou a Imperatriz, eu fui dizendo assim, bora em tal rua. Aí fui deixando as meninas, né? E deixei ele por último. Pra deixar Estratégia. Estratégia. Não, mas eu não tava com nem Samara. Eu disse, vamos ver até onde isso vai dar. Eu vou deixar ele por... Tanto é que depois a menina disse, mulher, mas não morava perto. Eu vou pedir uma pausa aqui. Pastor Bruno, nessa hora, o interesse que era 0%, agora estava em quanto, mais ou menos? Subiu e muito. Subiu muito. Muito bem. E então, até a menina depois ficou, mas por que nós não deixamos ele primeiro? Não era mais fácil ter deixado ele primeiro? Eu disse, eu me enrolei aqui, deixei ele logo. E aí depois fui deixar, mas, né, tudo muito respeitoso, deixei ele e tal. E aí eu fui mudando aqueles meus planos de ir para Palmas. Eu cheguei para as meninas e disse, gente, eu acho que não vai dar certo esse negócio bem, não. É muito longe, como é que eu, sem experiência, assim... Eu dirigia muito para ir para Estreito, que era onde meu pai morava. Mas ir para Palmas é mais distante. Botei medo nas meninas, né? Disse, não, acho que, né, é melhor a gente desistir. A gente tinha tudo. O pai de uma das minhas discípulas tinha dado um tanque de gasolina, aquela coisa. Ela estava muito empolgada. E aí eu disse, quando passou isso, eu disse, não, gente, acabou esse negócio de Palmas, nós não vamos mais. Liguei lá para os meus amigos, né? E disse, olha, eu não vou mais. Eu vou, né? Não vou. Por quê? Não, mas não tinha combinado. Tava tudo certo aqui, fulano tá te esperando. Eu disse, não, mas eu acho... um pouquinho. Eu acho que tem outra coisa mais interessante. Os planos de Deus são melhores que o nosso. Nossa. E aí, o Bruno marcou um dia pra gente sair, né? Pra gente conversar. Beira Rio. Né? Não, nesse dia nós ainda tínhamos ido pra Beira Rio. A gente foi conversar, né? Os nossos pastores estavam juntos na época. E conversando, mas só conversando. Mas não firmamos nada, nenhum compromisso naquele dia, né? Todo jovem cristão tem um negócio de orar. E aí, quanto tempo nós vamos orar? Eu disse, negócio de quanto tempo? Daqui uma semana a gente senta de novo. E passou-se uma semana. Muito bem decidida, né? Bem decidida. Passou-se uma semana. No dia de eu sair com ele, eu recebi uma ligação. Ele sabe o que é. Eu recebi uma ligação da ex dele. Nossa. E aí, falou. E eu fiquei pensativa durante o dia. E eu falei assim, Deus, eu não preciso passar por isso. Menino, quem sou eu? Menino, esse menino tá pensando que ele é o quê? Não tem só ele não no mundo. E aí eu decidi
que naquele dia eu não iria aceitar nenhum compromisso com ele. Né? Nós estávamos num período em que eu estava fazendo monografia e eu estava organizando um encontro também na igreja. Então, eu estava bem cheia de coisa, como sempre. Eu estava muito cheia, eu disse, rapaz, eu não tenho necessidade disso. Como é que a pessoa, eu já tenho tanta coisa para fazer, eu vou procurar um problema desse para mim? Não quero. Fui resolver algumas coisas do encontro, era uma quinta-feira, era sexta-feira, era a saída. Fui resolver com umas outras pessoas e eu sentei com uma pessoa, ela perguntou, e aí, você e o Bruno? Eu disse, não tem nada não. Aí eu contei a história, disse que naquele dia, talvez eu nem iria mais sair com ele, porque eu tinha me aborrecido e eu acho que eu não era obrigada a passar por aquilo. E aí, a pessoa sentou comigo, me deu conselho, né? E falou para me olhar de uma maneira diferente. Falou assim, se permite sair com ele, né? Veja o que ele tem para falar e aquela coisa e tal. E aquilo acalmou meu coração e eu disse, é verdade. Eu vou dar uma chance para sair com ele. Mas eu não sei. E a gente saiu naquele dia, a gente foi para Beira Rio, né? Não me lembro assim, o que a gente conversou, mas eu tentei seguir engraçado, o conselho daquela pessoa. Ela disse que não lembra o que vocês conversaram, mas e da agora ela estava lembrando das datas, tudo, né? De batismo. Não, mas eu lembro. Músicas. Lembro tudo. Olha aí, tá vendo? Lembro. Amém, glória a Deus, né? Por isso que é bom ouvir pessoas, né? E aí eu disse sim, né, pra ele. Estamos aí, completando 10 anos de casado, em breve. Mês que vem. Show de bola. E aí, desse dia em diante, vocês começaram a namorar. Sim. E aí, já firmaram um compromisso mais sério e estão caminhando até hoje. Mas sim, a gente quer saber também uma parte, você falou, você já tinha mais ou menos uns 20 anos nessa época, talvez um pouco mais, e você conciliava tudo, né? Você me falou já da balança lá da sua faculdade, monografia, você também liderava na igreja, estava assumindo um relacionamento e tinha a sua vida emocional para cuidar. Hoje a gente vive num tempo onde a questão emocional ela pesa muito. A gente vê pessoas muito atarefadas, fazendo várias coisas ao mesmo tempo e esquecem de cuidar do emocional. O que você fazia, o que você ainda faz para se manter assim sã, totalmente, para conseguir viver sua vida de maneira leve? A gente sempre vê a Samara ali nos stories, ali na internet, fazendo várias coisas e sempre sorrindo e sempre bem. Conta pra gente como é que você faz isso. Na verdade, é um desafio muito grande. Eu coloco na minha cabeça que é uma decisão. Você decide fazer, você decide ir. Se você pensar muito, você não vai, você não faz. Então, assim, sempre a minha vida foi assim. Tanto é que quando o Bruno foi para querer namorar comigo, ele até disse que ficou meio receoso, que ele falou assim, não, mas eu não sei, porque ela faz tanta coisa e, né, ele estava ali no louvor, em algumas outras áreas, mas eu já era alguém muito em tudo, e eu já tinha passado em muitos outros ministérios, eu já era consagrada ministra de território, que ministrava a palavra, aquela coisa, e até ele no início falava, não, mas, né, eu não sei se ela tem outros planos, se ela quer morar aqui, se ela quer morar fora, se ela tem um sonho missionário ou não. Até acalmou o coração dele e disse, não, eu tô por aqui mesmo, eu não tenho nada não. Mas sempre foi assim, e a gente tem que ter cuidado com o ativismo, na verdade, né? E procurar fazer outras coisas que faz com que você fique leve, que você fique tranquilo, porque a vida hoje, ela exige muito da gente, é muita cobrança. Você tem cobrança em casa, você tem cobrança no trabalho, em tudo você é muito cobrado. Então, se você não tiver uma convicção de quem você é em Deus, daquilo que Ele te chamou para fazer, tudo que você vai fazer, você não, isso é para Deus. A palavra diz, quer comais ou bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Então, eu estou fazendo para Deus. Se Ele me deu essa responsabilidade, Ele sabe que eu dou conta e eu vou fazer com excelência. Então, eu sempre falo que eu sou muito boa de execução, por causa da minha criação, né? Eu fui sempre muito assim, para obedecer. Você obedece, você é a melhor, você tem que fazer isso, você tem que falar alto, você tem que falar firme, se as pessoas falarem com você. Então, isso já era da minha criação. Então, eu sempre dizia, não, gente, eu não sou boa,
criatividade, não é comigo, e fazer isso e aquilo, mas se tu me botar algo para fazer, eu vou fazer bem feito. Então, eu fui criada dessa forma, tudo para fazer muito bem feito. E hoje, por mais sendo mãe, com mais um grande desafio na minha vida, eu procuro fazer as coisas com leveza, né? Fazendo aquilo que eu posso, né? Às vezes é difícil, Tem dia que a gente tá ruim? Tá ruim. Mas a gente precisa procurar pessoas para nos ajudar. Às vezes uma conversa com alguém, com a pessoa certa, vai te ajudar, né? Eu mesmo passei por isso essa semana. E hoje eu até mandei mensagem para uma pessoa e disse: muito obrigada pela conversa. Eu acordei tão bem, tirei uma foto e disse: olha aí como é que eu tô me achando. Entendeu? E eu saí do exercício, que é outra coisa que eu tenho, assim, percebido nesse tempo, que tem me ajudado, o quanto eu saio bem melhor, por mais que eu acorde de madrugada, mas eu percebo que eu saio feliz, que eu saio satisfeita, e eu tenho percebido que isso também é uma ferramenta para esse tempo, para nos ajudar a desestressar, a nós procurarmos uma maneira de nos cuidar emocionalmente. Ter saúde também, né? Saúde também. O Leilson quer fazer uma pergunta ali nos bastidores. Fica à vontade, Leilson. Realmente que honra tê-la aqui no nosso podcast, né? Quebrando aqui todos os padrões aqui, né? Tava um negócio muito cheio de homens. A primeira mulher. Paradigmas sociais, Eita, históricos, meu Deus, que tudo. responsa. Pastora Vilma tá vindo também em breve. Verdade. Já tá agendado. Então, assim, muito obrigado por você aceitar o nosso convite. E acredito que a pergunta que eu vou fazer aqui, muitas mulheres teriam essa vontade de fazer para você. Eita! A gente vê, é notório, né, que você vive um chamado. Né? Um chamado de Deus para sua vida. A gente vê o cuidado que você tem com seu esposo, com seus filhos, com o seu trabalho. Como é que hoje, né, a pastora Samara poderia dar um conselho para uma pessoa que fala assim: pastora, como encontrar, uma mulher no caso, como encontrar o meu chamado hoje? Como é que eu posso fazer para viver esse chamado? Certo, realmente é uma responsa muito grande. Eu digo que é não parar. Se você começou, não pare. Como eu comecei falando aqui, eu já fui me envolvendo em tudo que eu tive oportunidade. Se era no louvor, se era na dança, no teatro, trabalhar com criança, fazendo célula. Eu não parei. Achei no início difícil, achava que não era para mim, achava que eu não tinha essa vocação. Falava assim, não, assumir uma célula, falar numa célula, eu acho que não. Até que Deus falou comigo, me trouxe na palavra e a partir daquele dia eu disse, eu posso, eu dou conta, eu vou me esforçar nisso. Andava perto, né, dos meus líderes, sempre fui alguém que estive perto, que procurei aprender e sempre tive essa responsabilidade de estar sempre envolvida. E quando eu engravidei, era um dos grandes medos que eu tinha, sendo sincera. Quando eu tiver filho, como que vai ser a minha vida? Será se eu vou conseguir fazer o que eu faço hoje? E até uma pessoa chegou para mim, porque às vezes chegam muitos enviados, né, nessa hora. E a pessoa disse assim, eu quero ver depois dessa criança aí, tipo assim, quero ver como é que vai estar a tua vida depois. Né? Tipo, depois tu me conta, né? Como é que vai ser, se tu ainda vai ficar até não sei que hora da noite, saindo com todo mundo, se vocês vão aguentar. E eu lembro que eu fiquei até triste. E aí foi bem no período que eu fui fazer o reencontro, né? Lá na igreja. E lá Deus mais uma vez falou comigo. Deus disse, não se preocupe com isso. Não se preocupe, não será desse jeito. E por mais que seja difícil, toda mulher sabe, o pós-parto não é fácil. É um outro ser que não fala ali a sua linguagem, você precisa, às vezes, adivinhar o que está acontecendo. Sair chutando, né? É isso, é aquilo. E você, às vezes, entra em crise. Eu entrei. Eu fiquei, assim, um mês. Foi muito difícil para mim. Quando eu estava em casa e eu estava assistindo o culto pelo celular, eu chorei. Eu falei assim, meu Deus, a minha vida agora é isso. Aquilo foi um choque para mim. Mas passou, né, um mês, é porque você se concentra na dor, em tantas coisas.
Passou um mês, 40 dias, a menina foi consagrada e a gente estava indo para tudo. 3 meses de idade, eu estava lembrando, a Clara estava com a gente no estúdio do Brother. Eu tava pensando na mesma coisa aqui. Quase meia-noite. 3 meses a gente tava e ela lá com a gente ensaiando. Então, os o segredo... de ouvido, a gente colocou um fone nela e o barulho na sala. O segredo é não parar, entendeu? É você decidir, dizer, eu vou continuar, eu vou persistir, sabe? Eu digo sempre assim, por trás de crianças arrumadinhas, bonitinhas, tem sempre uma mãe que surtou antes, que gritou, entendeu? Que ficou muito estressada porque você arrumou e saiu tudo errado, você não teve tempo para se arrumar e você vai de qualquer jeito, mas você precisa ir, você não pode parar. Porque se você parar, é muito difícil. Já é limitado, eu também não vou dizer, você vai saindo, abraçando tudo. Não, você vai pegando o ritmo. É possível, né? É possível. É lógico que cada um tem a sua realidade, né? Graças a Deus, eu casei com um homem maravilhoso. Eu digo que ele é fruto de uma oração que eu fiz específica. Eu falei, Deus, eu quero alguém que me acompanhe na obra. Eu não quero estar na igreja e alguém chegar, cadê teu marido? Não está em casa. Não, eu não quero isso para minha vida. Eu quero alguém muito apaixonado por Jesus e muito doido pela obra, que ele seja assim envolvido. E às vezes eu falo assim, meu Deus, o Bruno é demais, né? Aí Deus vai e me lembra da oração. Daquela oração. Quando nos convidaram para assumir a Aliança Jovem, eu disse não. E ele, né, não, sim, tudo bem. Eu virei para ele, tu tá ficando doido? Quem é tu? Quem somos nós? Não, é aquela coisa. E eu disse, não, meu Deus, esse homem é doido. E aí Deus sempre me lembra disso. E então eu tenho um apoio, eu tenho um suporte de alguém que está no mesmo propósito, na mesma visão, que acredita, que abraça, que anda junto. E isso facilita de certa forma, né? Não vou dizer que isso não contribui, ajuda e muito, muito mesmo. Então é só você não parar, ter esse suporte e bola pra frente. Você falou ainda agora sobre namoro, né? Falando um pouco da sua história, da nossa história, né? Tem tanta jovem hoje, né? Passando talvez por um momento de carência, né? Na solidão, se sentindo só. E aí, às vezes, acaba... Você até que falou aí sobre encontrar propósito, né? Casar com pessoa que tem o mesmo propósito. Mas no mundo lá fora, namorar, ficar... para não ficar sozinho, né? E nós que caminhamos com Jesus, nós temos um pensamento diferente, né? Que namoro é para casamento. Né? Como é que você aconselha aí as jovens de hoje, as adolescentes... sobre o período certo para namorar, o período certo para buscar alguém? Vamos lá. Na minha casa, eu só tinha permissão para namorar depois dos 18 anos. Né? Então, meu pai, ele disse, eu peço uma coisa. Namora só depois dos 18? Eu disse, tá bom. Tudo bem, chegou 18, 19, 20, aí não tinha ninguém. Mas eu tinha algo comigo, né? Porque a carência, ela não é de hoje no ser humano. Sempre existiu e sempre eu percebia isso das pessoas desesperadas por encontrar alguém, por ter alguém. E é claro, eu queria muito, sonhava. Quem é a pessoa que não assiste um Diário de uma Paixão e não fica dizendo assim, né? Um amor para recordar. Um amor para recordar e não fica pensando, meu Deus, eu quero algo assim. E eu orava da seguinte forma, eu disse, olha Deus, eu não quero fazer test drive. Eu não quero sair testando um e outro, porque eu, Samara, viu, gente? Eu acho ridículo esse negócio. Conhecer a pessoa e já eu te amo, aquela coisa. Aí termina e eu disse, meu Deus, e aquele amor? Então, isso não entrava na minha cabeça. Eu falei assim, não, está errado. Então, Deus, quando for a pessoa, eu quero alguém que realmente seja para casar. Eu não quero ter muitos namorados, não quero sair fazendo isso, eu quero apenas um e que aquele que eu namorar já é para casar. É isso que eu quero. E esse é o conselho, é você fazer a oração certa, você procurar no lugar certo, né? Você também não pode ir querer alguém bom e sair procurando em outros lugares, né? Alguém que tenha o propósito, o chamado alinhado, parecido com o seu,
que trabalhe, né? Eu sempre faço essa comparação. Quando Deus trouxe Eva para Adão, ele estava ocupado, né? Ele estava envolvido, ele estava na obra do Senhor. Ele tinha uma missão, né? Ele tinha a sua missão, ele não estava desocupado pensando numa pessoa para ele estava trabalhando e Deus ali trouxe alguém para completar a sua vida, o seu chamado, a sua trajetória. E eu penso assim, trabalhe, esteja ocupado, seja bem resolvido, aproveite ser solteiro, porque ser solteiro não é ruim, tem o seu período. É bom e você precisa o quê? Aproveitar para que quando você case, você seja alguém saudável, curado e saiba aproveitar a vida de casado. Não queira resolver coisas da solteirice na fase de casado, né? Então, é um período em que você precisa aproveitar em Deus, saber que é uma bênção a fase da solteirice, mas que você não pode colocar em homens aquilo que você precisa resolver em Deus, a sua carência emocional. Vou aproveitar até um ensejo aqui para fazer a outra. Bate aqui na mão aqui, ó. Okay. É por isso que eu lhe amo, né? Você estava falando aí, né? Mesmo depois que casou, mesmo depois que teve filhas, né? Duas princesas lindas. Você não parou de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Inclusive, você nem parou de ir pro culto da Aliança Jovem, né? Que é o que acontece muito, né? Os jovens acabam casando e parece que se transformam em velhos espirituais, né? Acabam esquecendo aquele a gente é suspeito até para falar, né? Sobre feeling, né? De participar. A gente é até suspeito para falar, porque o culto de jovens é diferente. O culto de domingo é maravilhoso, Deus está em todos os cultos, mas o culto de jovem é diferente, porque você tem uma liberdade para fazer coisas que talvez no domingo você não faria. Então, aquele ambiente jovem, aquela linguagem que geralmente o pregador ou as programações que acabam tendo são voltadas mais para o jovem, é fantástico. E alguns jovens, quando casam, somem. O que você tem para falar assim, sobre esse assunto, para essas pessoas que ainda vão casar, ou os que já casaram tem pouco tempo e deixaram de ir? Não suma. Não deixe de ir. Não é porque casou é porque às vezes casa, aí pensa assim, não, agora sábado vai ser para eu sair com o meu esposo, pra gente aproveitar, pra gente... Só que você tem que lembrar o seguinte, o jovem, quando ele vai pro culto, ele vai para uma resenha, depois ele vai para casa. E você, quando você vai com seu esposo, com a sua esposa. Então, vocês não vão perder tempo para dizer assim, não, hoje é o nosso dia de sair. Entendeu? Logo, vocês podem aproveitar tudo isso, vocês podem sair, porque vocês não têm hora, né? Logo, vocês dois merecem satisfação um para o outro. E se vocês estiverem ali, vocês, né, vão para casa. Então, tem como aproveitar. É não sumir, é tirar, na verdade, esse mito de que, não, o culto de jovem, ele é só para solteiro. Não, o culto de jovem é só para menino do buchão que eles não sabem ter ordem e decência no culto de domingo. Não, o culto de jovem é só para aqueles que querem se pendurar no teto da igreja. Nós somos polidos, nós não temos isso, não. E não é isso, né? Na verdade, é aproveitar. É bom estar no culto jovem porque você se torna uma referência, você se torna ali um peso de maturidade ali no meio, de dizer assim, olha, tem pessoas que estão ali, está saindo com a gente pode aprender com eles. Então, isso gera, assim, algo fantástico, porque as pessoas vão querer estar perto, né? Quantos jovens, às vezes, falam assim, a gente queria estar junto deles para a gente sair. E, às vezes, quando nós saímos, né, os casados com os solteiros, eles acham o máximo. Eles gostam, vê que os meninos é da zoeira, que falam a mesma linguagem. Então, quebra esse paradigma de dizer assim, eles não são chatos. Eles falam, eles entendem, a gente se entende. Eles gostam de brincar também. Então, é tirar isso e dizer assim, você pode adorar Jesus com muita liberdade, mesmo sendo casado. Não vai ser tipo, não, eu não tenho mais idade para isso, ou status para isso. Hoje eu sou um casado, eu não posso mais me jogar no chão, pular, não. O que as pessoas vão dizer? Não, muito pelo contrário.
Aí que você deve fazer mais ainda. E você falando aí a respeito da questão de horários, né? Já você pode escolher horários. Uma das coisas que eu sempre tento trabalhar com a Franciele, um beijo, minha linda. Que eu sempre tento trabalhar com ela é saber muito bem programado, né? Ter sua semana muito bem programada que você vai fazer. E eu me lembro que na nossa primeira semana de casados lá em casa, a gente resolveu sair num dia e a gente saiu mais tarde. A primeira semana a gente saiu era umas 9 da noite pra rua, né? E a gente foi comer alguma coisa e deu 10 horas. E as 10 horas sempre, pra mim e pra ela, foram muito famosas. Porque eram 10 horas que o pai dela passava pela sala e mandava eu ir embora. Era 10 horas que eu dizia, eita, tá na hora de te levar de volta. E deu 10 horas da noite e ela disse assim, eita, tem que ligar pro meu pai pra avisar que eu vou demorar a chegar em casa. Eu falei, olha pro teu dedo aí. Nós estamos na rua aqui agora, papai, é nóis. Então, assim, às vezes falta esse feeling do casal de entender que, olha, por mais que agora eu seja casado, eu tenho mais tempo com você, então também a gente tem mais tempo para gastar junto fazendo outras coisas. Então lá em casa a gente sabe que segunda-feira é dia de fazer isso e isso, terça-feira é um dia que a gente tem livre, faz isso aqui, quarta-feira a gente já programa outra coisa, né? Eu tenho ensaio, quinta-feira é isso, sexta, sábado a gente faz aquilo. Quando você não deixa bem definido, abre muita lacuna para você pensar que tá sem tempo para fazer várias coisas. Se a gente fosse falar de atribuição aqui, pastor Bruno, 19 empregos, né, aqui, e cuidando de gente e fazendo um monte de coisas. Então, saber organizar, né, o tempo. Saber organizar. E uma das coisas que a Samara falou quando o Leios fez a pergunta dele, que eu vou trazer aqui agora, é não parar, porque a vida, se eu fosse falar que ela é uma natação, se você parar, se afoga. E se você parar no meio de uma maratona, você vai ser o último a chegar. É verdade. E na mesma linha de pensamento, quando a gente fala disso, quem corre uma maratona de 60 quilômetros, 42 quilômetros como a Ação Silvestre é famosa, quem corre uma maratona não começou correndo os 42. Começou correndo alguns metros, depois alguns quilômetros, depois algumas dezenas de quilômetros até conseguir chegar. Começou caminhando, né? Começou caminhando até chegar na estatura de varão perfeito que Paulo fala. Então, maravilha. E eu tenho algo comigo que eu digo assim, olha, gente, se você faltou uma vez, beleza. Mas quando você começa a tornar isso um hábito sucessivo, eu não vou hoje pro culto, não. Não, eu não vou. Nas outras vezes vai se tornando cada vez mais difícil. Porque o ser humano, ele tem facilidade em encontrar uma zona de conforto e ele se acomodar ali. Ele se encontrou e ele fica ali. Então, se a gente não tiver esse constante de dizer, não, eu preciso ir, eu vou, né? Tem uma frase que eu digo assim, mas isso é muito fanático, é um fanatismo. É melhor andar com um fanático do que com um frio, né? Melhor andar com alguém que não jogue água fria em mim, mas que jogue fogo para que, né, consiga queimar. Queimar mais ainda. E eu vou fazer esse adendo aqui, que eu acho muito massa, né? Vocês que caminham bem próximo, vocês sabem disso. Eu abri uma empresa e essa empresa ela me impossibilitou durante um bom tempo de participar dos cultos da Aliança Jovem. E eu comecei a pesar aquilo no meu coração, porque um dia eu fui pro culto e eu não conhecia quase ninguém que tinha lá. Né? Tinham muitos amigos, e aí eu olhei e falei, cara, tem poucos meses que eu parei de frequentar por causa do trabalho, saindo tarde. E eu tô me sentindo mal, não, peraí, vamos acabar com esse negócio. Eu cheguei na outra semana na empresa e falei, vamos começar a fechar cedo isso aqui agora no sábado, porque eu preciso ir pra igreja na Aliança Jovem, porque eu tô me sentindo deslocado. Glória a Deus. E agora a gente tá lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Conta um pouco mais sobre como você se descobriu pastora, como é que foi esse entendimento, né? Você já falou um pouco sobre a sua conversão, sobre casamento, sobre família, mas sobre esse chamado pastoral, como é que isso aconteceu? Conta um pouquinho pra gente. Sim, isso fluiu assim bem natural. Eu digo assim, à medida que eu fui me envolvendo, eu sempre fiz célula, né? E célula eu sempre coloquei na minha mente que era um pequeno rebanho, que pastor não dependia de título, mas da função. Entendeu? Daquilo que você desempenha. Você não precisava de título, você já estava fazendo. Então, a célula era um pequeno rebanho. Então, eu fazia a minha célula, fazia célula no Bacuri, fazia célula na Vila Nova, às vezes ia de pé, fazia vigílias, orações, encontro com crianças, adolescentes. Então, eu vivi muitas experiências que fizeram com que isso me marcasse. Se eu estou
estou certa, estou no caminho certo. Eu via crianças sendo batizadas, crianças tendo visões, e aquilo ali era fantástico para mim, a gente falando em outras línguas, a gente junto. E era uma responsabilidade tão grande que eu me lembro hoje, assim, eu pensando que às vezes tinha adolescente, quase chegando na adolescência, que falava assim, ou irmãos desses adolescentes chegavam para mim e diziam, Samara, vai na escola para a reunião, e eu, hã? Às vezes eu estava num culto sábado, né, culto jovem, que eu tomava de conta da salinha também, e tinha gente, mãe, que chegava e dizia, eu não sabia que tu estava aqui, se eu soubesse, fica com meu filho. Aí eu parei um tempo e falei assim, meu Deus, não, eu tô aqui para assistir, para ser ministrada hoje, as salinhas vão funcionar domingo, aquela coisa. Então, era algo tão intenso na minha vida, que as pessoas às vezes até me davam coisas que não era. Eu disse, não, mas isso aqui é responsabilidade da sua família. Eu não posso ir na sua escola, eu não posso resolver isso aqui. Não, eu não posso ficar com o seu filho hoje, porque hoje eu vou ser ministrada, hoje eu vim para receber. Então, as coisas foram fluindo, né, acontecendo, fazendo célula, cuidando de pessoas e andando perto da minha liderança, né, com certeza, e recebendo palavras e acreditando naquilo. Né? Todas as vezes chegava alguém, ele sempre direcionava seu chamado, mentoreado, mentoria, aquela coisa. E eu fui, né, acreditando nisso e caminhando em cima disso, ajudando líderes de jovem, ajudando pastores, todas as vezes que era chamado para ministrar, consagrada ministra diária na época. Então, foi acontecendo, né, e até os pastores compreender e fazer esse propósito, esse pedido, na verdade, em saber, será que é isso mesmo que você quer? E eu fui caminhando, né, dentro disso, desse propósito, independente de título, eu quero que isso fique claro, né? Independente de título, aquilo que você faz, entendeu? É muito mais importante, você não precisa correr atrás de título. Quantas pessoas eu conheci que se impressionavam com o título, e isso não é o que interessa no reino de Deus, né? Mas aquilo que você faz. Então, eu sempre procurei cuidar do meu pequeno rebanho com excelência. Aí isso foi crescendo, né? Eu coloco como algo que o Senhor coloca nas nossas mãos, e ele vai crescendo à medida que a gente vai cuidando. E eu fui obedecendo e me entregando a isso, e vendo que eu tinha, lógico, facilidade para ler, compreender e buscar e ouvir ali, alinhar algumas coisas. Eu fui percebendo, não, eu tenho uma habilidade com isso aqui, eu não sei muito, mas eu me garanto aqui nisso aqui. Dou conta. Né? Eu dou conta, eu sempre gostei de ler, né? Desde os 12 anos eu sempre gostei de ler. Eu lia muito, muito mesmo, muito mais do que hoje. Hoje eu não leio praticamente nada. Então, quando eu tinha 12 anos de idade, eu li tanta coisa dessa literatura brasileira que você nem... Então, sempre foi um hobby que eu gostei. Eu disse, rapaz, então eu tenho facilidade para aprender, para decorar. Eu sempre tive facilidade na escola para apresentar bem, para explicar direitinho. Então, na igreja eu disse, não, eu dou conta. Eu dou conta de dar uma aula, eu dou conta de trazer uma mensagem. Tem um texto que me marcou, que foi na época da bendita catequese que eu tive que fazer para batismo, que eu acho que eu só fui umas 3, 4 aulas, só para formalidade mesmo. E um dia fizeram uma maquete lá e falaram assim, quem é que vai explicar isso aqui? E eu fiquei olhando aquilo e disse, o que é para fazer? Não, porque vai vir as pessoas e a gente tem que explicar isso aqui. E é nesse texto bíblico. E aí eu li, é só isso aqui. Não, pode deixar que eu falo. Então, foi um texto falando do rico, do irmão Jesus. Fala pro meu irmão aí dividir a herança comigo. E aí Jesus fala, traz uma parábola. Então, isso marcou para mim que eu disse, gente, isso aqui é muito simples. Tá escrito, é só explicar. Ó, isso aqui. E eu fui explicando. Eu tinha 12 anos e eu não tinha contato com Bíblia.
com leitura, com nada disso, né? Então, eu percebi que isso na minha vida sempre se sobressaiu, de ler e entender e saber passar isso adiante. Então, eu usei essa ferramenta e uso, né? Show de bola. Pode ficar à vontade. Show de bola. Então, a gente é muito feliz, né, pelo papo, achei muito bacana. E eu queria fazer uma última pergunta. Pode aqui. A gente ainda tem tempo. A gente tem tempo? Então tá maravilhoso. Pastora Samara, hoje a gente vive num tempo onde as pessoas, elas vivem numa correria intensa. A gente falou sobre o ativismo, a gente falou sobre essa questão de acumular funções, e aí você traz uma palavra sobre função não ser tão importante, é muito mais importante você cuidar daquilo que você tem e cuidar disso com excelência, e aí eu levanto essa palavra, excelência. Né? Todo mundo cria um padrão para isso, um padrão de excelência. E para você, né, eu sei que você vai trazer algo com um contexto bíblico de excelência. Mas o que seria excelência para a Samara a ponto de, no quesito de cuidar de pessoas, né? O que você faz para tornar o seu trabalho excelente cuidando de gente? Resumindo, né? Eu acredito que o grande diferencial é você se importar. Se importar, às vezes, com aquilo, com o mínimo, entendeu? De você perguntar, e aí, aquela sua dor de cabeça passou? Entendeu? É algo que a pessoa talvez não está nem esperando, é o se importar de verdade. Não você procurar a pessoa pelo talento, por algo que ela pode te oferecer, mas dizer, eu me importo com você, eu quero saber o que eu posso te ajudar, do que você gosta, eu quero aqui te ouvir, eu estou aqui para servir. Então, é me importar verdadeiramente, porque eu acredito que era a característica de Jesus. Jesus, ele se importava, ele tinha compaixão das pessoas, porque na época em que ele veio, não existia isso. As pessoas, o meio religioso era corrompido, era hipócrita, era muita hipocrisia, né? Então Jesus percebeu que as mazelas dos necessitados eram deixadas para depois. Eles tinham que obedecer e fazer muito, mas ninguém se importava com aquilo que eles estavam passando. Então, é algo característico de Jesus, de sentar e dizer assim, Zaqueu, eu vim para sua casa. E ele não estava nem esperando. Né? Então, muitas pessoas talvez se chocaram, talvez não, com certeza. Se chocaram e dizer assim, meu Deus, esse homem é rico, ele não precisa de nada. Mas ele precisava de salvação. Né? E ninguém se aproximaria dele a não ser por interesse. Mas Jesus não tinha interesse nenhum a não ser salvar a vida dele. Não era interesse financeiro, não era interesse em posição social. Então, o grande assim, segredo é você se importar com a pessoa por aquilo que ela realmente é, por aquilo que é a essência dela, e dizer, eu estou aqui contigo, eu sou alguém que estou aqui para te ajudar naquilo que você precisa. Não porque eu sou boa, mas porque Jesus, ele me transformou, ele está em mim. E o pouco que ele me fez, o pouco que ele me deu, eu posso compartilhar com você. Isso é interessante porque hoje é muito comum a gente encontrar pessoas que têm muitas posses, têm muito dinheiro, vamos falar bem aberto, tem muito dinheiro, mas não vive uma vida de paz, de tranquilidade, porque não tem esse mesmo espírito, não carrega essa mesma paz que nós carregamos. Sim. E aí elas abdicam de viver essa paz, abdicam de viver com Jesus, por já ter isso aí. E quão triste é ver uma pessoa que tem tudo aparentemente, porque você olha para ela, aquela pessoa não precisa de nada, e o emocional está destruído. Né? E foi aquilo que a gente falou no começo, né? A gente precisa sempre buscar andar e estar rodeado e viver dentro daquele contexto onde Cristo morreu por nós, e essa morte dele nos aproximou, foi preciso para nos aproximar, foi feita para nos aproximar. Isso é muito massa. É verdade. Sobre criação de filhos, na sua visão, sua opinião, naquilo que você entende, né? Qual a importância de criar os filhos dentro da igreja, né, para as mães os pais que vão nos assistir, nos ouvir, né, o que você tem aprendido com isso, o que você entende sobre isso? Você contou a sua história aí, né, que não foi criado dentro da igreja, mas né, Jesus te encontrou. É verdade, Deus tinha um plano assim maravilhoso. Às vezes eu penso de Senhor, onde eu estaria? Numa bagaceira muito grande, sabe? Sério mesmo. Se você olhar meu histórico familiar em muitos detalhes,
vocês realmente vão ver um resgate muito grande. É um milagre, né? É verdade. Mas, assim, criação... Não é fácil criar um ser humaninho, gente. Não é fácil, entendeu? Eu teve uma fase... Ter filho é uma coisa. Agora, ser pai e mãe é algo que você precisa realmente ter, sabe? Dizer assim, é uma responsabilidade minha. Não foi apenas um filho ou uma filha que eu coloquei no mundo. Eu sou mãe, eu sou responsável por esse ser. E eu costumo trazer algo comigo. A criança chegou, já existia uma vida e uma rotina na casa. Não é a criança chegar e eu vou dizer, eu vou me adaptar a ele. Não, meu filho não gosta de som alto. Não, meu filho não gosta de luz. Não, meu filho... Não, a criança chegou, já existia uma rotina, já existia uma vida, né? O casal, ele já tinha ali... É lógico que existe o período de adaptação e não vou colocar a criança, né? Não me entendam, de eu colocar... E óbvio que algumas coisas vão mudar, né? Mas... eu sei os limites, mas você precisa fazer com que aquela criança entre na sua rotina. E você vai inserindo, apresentando a ela. É você que lidera as crianças, não ela você, que... Não e você vai o quê? Apresentar o que tem de melhor. O que eu posso dar de melhor para as minhas filhas hoje é Jesus. É falar que Jesus é tudo que nós temos. É tudo que elas precisam. Então, elas vão o quê? Andar com a gente. Vai com a gente. As nossas filhas hoje não vão. Pai, vamos para o shopping. Ou, mãe, vamos para a rua. Uma vez ou outra ela pode pedir para o shopping, mas... Na cabeça, assim, da Clara, que já é maior, né? Que já entende um pouco mais, ela sabe que a nossa rotina é muito mais igreja, ou célula, ou reunião. Às vezes a gente tá saindo e diz, pai, mãe, vocês vão pra onde? Não, a gente vai para uma reunião? Vamos pra reunião. Mamãe e papai voltam já já. E é indo, é levando pra igreja, sim. Não tem esse negócio de... eu sei que incomoda algumas pessoas, criança, né? A gente não pode dizer assim que quando uma criança corre, que não tem adultos que não se incomodam. Tem gente que se incomoda. Pai e mãe dificilmente vai se incomodar, porque ele sabe que é uma criança. E a gente precisa entender que não é um adulto e nem um mini adulto, é uma criança. Ele não vai querer ficar sentado, ouvir o pastor. Ele vai querer correr, ele vai querer andar. Então, se eu pegar isso e dizer, não, eu não vou porque meu filho não fica quieto. A gente escuta isso. Ah, porque meu filho chora. Não porque meu filho quer ir fazer isso. Mas se você não levar, mesmo ele fazendo isso, não espere ele melhorar o comportamento para querer levar. Porque ele não vai nem querer ir. Ele vai dizer, o que é isso? Eu nunca vi nesse lugar. Ele precisa conhecer e ele precisa se familiarizar com o ambiente. É tão algo nítido, assim, às vezes, na Clara, que um dia eu me surpreendi. Ela estava lá atrás, correndo. A Clara não é diferente de uma criança. Correndo, aquela coisa. O pastor começou, que o amor de Deus, ela parou, foi perto de mim e disse, mãe, o culto está acabando. Nossa. Mãe, nós vamos lanchar, né? Então assim, eu me surpreendi naquele dia, porque ela sabia que depois do culto, eu tinha falado para ela que a gente ia para um aniversário. E ela disse, é o aniversário da fulana, né, mãe? E na hora que ela ouviu o pastor, que o amor de Deus, ela parou onde ela estava rodando e veio e falou, mãe, o culto está terminando. Então, às vezes você pensa, não, mas meu filho não presta atenção. Ele presta atenção. Ele sabe. Se você inserir ele, mesmo ele ali correndo, fazendo tudo... Ele está sendo sempre ministrado na adoração, na palavra. Se mantém ali. Eu sei que é difícil, tá? Mãe, pai, que né, porventura ver, eu sei que é difícil. Não é fácil. Às vezes você se estressa. Você não assiste culto direito, tá? Mas não é justificativa para você ficar em casa e não levar. Tem uma frase que eu me lembro que o Bruno disse há alguns anos atrás, assim que a Clara nasceu. E aí a gente estava conversando e ele citou o exemplo, falando a respeito disso, né? Criança chora, criança corre. E a gente conversando, e eu já era casado, e ele estava ministrando, me ensinando. Mesmo assim, de uma maneira indireta, ele conversando comigo, ele disse, Luiz, ela vai querer correr e chorar em qualquer lugar que ela tiver. Então a minha opção, a opção da Samara é fazer com que ela corra e chore dentro da igreja.
ela vai se acostumar. Vai. E hoje a Clara, eu falo pela Clara, falo pela Alice, porque eu as conheço um pouco. E eu sei disso. Elas correm ali dentro da igreja, todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é a Clara, todo mundo sabe quem é a Alice. Onde ela chega, todo mundo sabe identificar, todo mundo segura. Porque são crianças que cresceram ali naquele convívio. Né? A gente já chama de ministra, já sobe no altar, a Clara já dança, já canta. É um estouro. Outra coisa interessante é sobre isso, conhecer. Às vezes você disse, não, mas eu não vou dar meu filho para segurar. Segure, pode segurar. Descanse os seus braços. Então, às vezes você pensa, não, eu não vou deixar meu filho com nenhum estranho. Você vai correr dali? Não vai. Fique lá perto, mas deixe seus filhos conhecer outras pessoas. Porque passa o dia todo com a mãe, que eles só querem vai criando relacionamento, né? Isso é importante. Ter interação com outras pessoas, ajuda, crescimento, desenvolvimento daquilo que ele vai ser. Eu sei que hoje a gente tem a questão da pandemia e tudo mais, a gente tem os cuidados e tudo, né? Mas com quem você tem convívio, né? Você tem liberdade para isso. O papo tá bem legal, mas quer falar, Alessa? Fala, vai ficar à vontade. Quero fazer mais uma pergunta aqui. Pode perguntar. Pastora, a gente lá, graças a Deus, a gente lá na igreja, a gente tem algumas pessoas, alguns pais que são referências, né? Pra gente que tá começando agora na paternidade, né? Você, pastor Bruno, é uma dessas referências, a Nivalda Laine também. Sim. Né? E falando um pouco sobre filhos, né? A gente tá falando um pouco sobre criação, tudo. Sim. Um ponto muito importante, eu queria que vocês dessem, você e o pastor Bruno também falassem um pouquinho sobre permissividade com relação à criação de filhos. Porque a gente sabe que hoje a gente vive num mundo que é muito complicado você educar um filho. Por mais que você eduque ele de uma forma em casa, quando ele sai para fora, vivencia algo diferente e praticamente desaprende tudo aquilo que ele viu em casa. Como é que vocês lidam hoje com isso? É verdade. O pessoal costuma dizer que filho faz a gente de mentiroso, né? Na frente das pessoas. Não, ele não gosta de comer isso, não. Aí ele vai lá e come. Não, ele não faz isso, não. Vai lá e faz. Mas não é fácil criar, mas limite é essencial, né? Você ama, lógico, quem é pai, quem é mãe, você sabe que você ama desesperadamente e às vezes você quer cercar muito o filho, mas o filho, ele precisa aprender sobre a disciplina, sobre o não, sobre o limite que ele não pode. E hoje eu vejo uma luta muito grande que nós temos a respeito de telas, né? Vamos assim trazer. Que as crianças, atualmente, digital, né? Elas já têm um acesso muito rápido, né? Elas não têm dificuldade com o iPad, com o celular, com TV. A nossa filha, pega o controle e ela sabe o que é YouTube, ela sabe o que é Netflix, ela sabe tudo isso. Então, porque o acesso a eles é muito, muito rápido. E eu vejo, sim, uma grande discussão. Eu sei que se levantam de dizer, antes de 2 anos não pode, é prejudicial, enfim. Mas nós não podemos fugir disso. Nós estamos numa era em que nós mesmos estamos 24 horas com o celular, trabalhamos com ele. Né? O que a gente pode é ir colocando limites. E eu sempre, às vezes, falo isso. Tem mães que me procuram e dizem assim, tuas filhas assistem? Assiste. Mas eu coloco limites. Tem dia que eu digo, não vai assistir. Ou não, eu quero assistir desenho. Não, primeiro nós vamos ver uma adoração. Aí coloca adoração, porque eu preciso ensinar que ela não é assistir desenho. Você tem outras coisas. Não, vamos ver agora letrinha, vamos ver número, vamos ver outra coisa. É fácil? Não é fácil, gente. Não é fácil dizer o não é fácil você ver uma birra e não saber o que fazer. Muitas vezes você perde a cabeça, mas você precisa impor limites, porque faz bem para a criança. A própria palavra de Deus diz que nós precisamos disciplinar. E outra forma também é aprendendo com outros pais experientes, procurando ajuda, conselho, dizer assim, como é que foi? Eu sei que cada filho e cada casa é diferente, mas nós podemos procurar auxílio e ajuda para colocar na nossa criação de filhos. Saber assistir tendo limite. Toda criança precisa de um limite, ela não vai assistir o quanto ela quiser. E outra coisa, o que assistir, né?
A internet está cheia de coisas aí que não prestam, né? Tem muita coisa boa, como também tem muita coisa que não presta. Então, você saber limitar as meninas, desde que nasceram, elas, como estão nesse ambiente de igreja, a Clara sabe praticamente todas as músicas do Ministério de Louvor. Então, ela tem na cabeça dela, né? A gente entende aquilo que Deus chamou ela para fazer, a gente já tem uma noção e a gente procura caminhar para aquilo que Deus tem chamado ela para ela fazer. Então, para facilitar, ser um facilitador. Tem que estar de olho no que a criança vai assistir. Se você não prestar atenção, ela vai assistir coisas que... Tem tanto influenciador digital aí, da cabeça colorida, né? Que fala coisas que não deveriam falar. E a gente deixar esse tipo de pessoa influenciar os nossos filhos é caminhar para dentro de um buraco. Então, você tem que influenciar o seu filho para assistir aquilo que presta, com limites. Porque ele também tem que ter o tempo de brincar. As crianças de hoje, muitas vezes, querem assistir as crianças brincando. É o mal dessa geração. A nossa geração não teve isso e nós estamos aqui. Então, você falar não para a criança, ela não vai morrer, não. Se você falar não para não vai assistir hoje. Ela não vai morrer. Você está aqui vivo e a gente não assistia. E outra coisa é você impor rotina na criança. Né? Acordou, oi, tudo bem, quer tomar café? Não quer tomar café? Não, pois tá bom. Pois vai fazer isso, vai pegar a sua atividade, vamos tomar banho, vamos fazer isso. É colocar ela numa rotina, não deixar ela, acordei, vou pegar o controle, o que eu vou fazer agora? Não. É você comandar a rotina da criança para ela saber que ela tem um começo, meio, fim, que ela tem limites, o que ela pode, o que ela não pode. A gente precisa... Muitas vezes o mal dessa geração é deixar com que os filhos comandem os pais. E, na verdade, o pai e a mãe não pode perder o comando. Acho que a frase do pastor Nonato disse, a mesma medida... A mesma medida de amor deve ser a de correção. Você tem que corrigir o filho e tem que amar demais. Sempre na mesma medida. Sim. Se você descompensar um lado ou outro, vai gerar um problema. Eu vou fazer uma observação, estou prestes a viver esse momento também, né? Você já sabe. Tá bem pertinho de eu viver. Mas tem algo que eu já carrego comigo já há algum tempo, né? Tem muitos pais que eu conheço que falam a mesma frase. Porque quando eu nasci, quando eu fui criado pelos meus pais, eu não tinha isso, eu não tinha aquilo, então eu quero dar oportunidade para o meu filho ter isso, meu filho ter aquilo. E essa questão, ela é uma problemática, né? Porque às vezes não é porque eu não tive algo que meu filho precise daquilo para viver, né? Eu vou precisar saber educá-lo de uma maneira correta. Uma das coisas que eu acho muito massa, eu nunca cheguei na casa de vocês para ver a Clara assistindo Netflix. Ou para ver a Clara assistindo algum programa que pudesse trazer algo para a mente dela que fosse perturbar ela no futuro. Todas as vezes que eu chego lá, ela tá no Alessandro Vilas Boas. Se tiver rolando alguma coisa, ela tá assistindo alguma coisa que vai edificar ela. E quando ela chega perto de mim depois, ela me vê com violão, com qualquer instrumento, ela fala, tio Afonso, ou tio Fonfon, toca aquela canção, tio, toca aquela música, tio, tio, também sei tocar. Esses dias a gente tava lá, eu peguei o violão grande, ela foi lá dentro, pegou o pequenininho e disse, tio, eu também sei tocar. Sim. Então isso é referência, né? A gente olha, provavelmente você não teve contato quando criança com violão. Não teve. Então, é melhor dar um instrumento musical para uma criança, um livro, do que um celular, né? Isso aí. É isso aí. Amém? Nosso papo está acabando. Queria que você, bem legal, muito edificante, tenho certeza que quem vai nos assistir, quem está assistindo, está sendo muito edificado. Eu queria que você falasse um pouco aí o que Deus tem falado ao seu coração, você trouxesse uma palavra e após isso você orasse. Para quem nos assiste, orasse por nós, orasse por todos nós aqui. Amém. Eu estava lendo algo esses 2 dias e li sobre uma pessoa, não sei bem pronunciar o nome, tá? Mas é Corrie ten Boom, um negócio assim, uma holandesa dos anos de 1940. Uma holandesa que, juntamente com sua família, ficou contra a resistência, né? Virou resistência contra os alemães na época, o nazismo, e abrigou muitos judeus na época na sua casa, correndo risco de vida, né? E uma frase, depois eles
foram pegos, é claro, foram presos, enviados para a prisão. O pai dessa Corey foi questionado da seguinte forma: você sabe que você vai ser preso, você vai ser preso por causa deles? E ele disse, a frase dele foi: é uma honra para mim poder morrer pelo povo escolhido de Deus, né, o judeu. E 10 dias depois que ele chegou na prisão, ele morreu. E a Corey, junto com a sua irmã, foram para uma outra prisão. E a irmã dela foi, um dia sentenciada, né? Iria morrer, foi para um campo de concentração. E uma frase me chamou a atenção. Quer dizer assim: não existe poço tão profundo que Deus não seja mais profundo ainda. Né? Então, uma convicção de saber que Deus ele é muito maior e muito acima de qualquer circunstância. De que, mesmo diante dos momentos mais difíceis, não existe poço tão profundo que Deus não seja mais profundo ainda. Que seu amor ele não seja tão profundo e, como diz a palavra, tão largo, tão alto, que a gente precisa até compreender e conhecer esse tipo de amor. Então, esses 2 dias lendo isso, me trouxe assim algo e dizer assim: meu Deus, né? Quantas vezes nós passamos por coisas tão pequenas e esquecemos o quanto que o Senhor é muito mais profundo do que essa situação, do quanto o Senhor é muito mais largo e o teu amor vai muito além de qualquer dessas circunstâncias, que o Senhor ele pode me alcançar onde eu estiver, né? E em Efésios 3, do 14 ao 21, o apóstolo Paulo ele vai tratar sobre isso, de nós conhecermos a profundidade, a largura, a extensão do amor de Deus. E o principal, não só compreender, mas conhecer a Jesus e aquilo que ele realmente representa para nós. Então, quando eu vejo histórias de vida de pessoas que deram a sua vida e no momento mais difícil, porque eles não tinham nenhuma necessidade de abrigar ninguém, de ser uma resistência contra algo que foi tão difícil naquela época. E eles falaram assim: não, nós vamos abrigar. E eles salvaram, em média, mais de 800 judeus, eles livraram mais de 800 pessoas de serem mortas. Né? Então, assim, você acha que Deus não vai olhar isso? Né? A que ponto uma pessoa, por amor de Deus, alguém que conhece a profundidade do amor de Deus, ela pode se submeter? Ela pode dizer assim: não, eu estou em paz, eu estou sorrindo, eu estou no propósito, cumprindo aquilo que Deus quer. Deus ama pessoas, eu vou cuidar de pessoas. Deus, eu estou aqui no fundo do poço, no campo de concentração. A forca, o gás ali está me esperando. Eu estou no fundo, na profunda escuridão. Mas o amor de Deus é mais profundo ainda. E ele pode me alcançar. É verdade. E ele vai estar comigo. Show de bola. E é um testemunho que a Corey, ela foi a única sobrevivente da família. E ela carrega isso. E essa frase eu achei, esses 2 dias, mexeu muito comigo, né? Não existe poço tão profundo que Deus não seja mais profundo ainda. Show de bola. Amém. Você pode orar por nós. Por quem está assistindo. Amém. Amém, Senhor. Nós somos gratos, ó Deus. Somos gratos pela tua mão que nos alcançou. Nós somos gratos pelo teu infinito amor, ó Deus, que foi tão grande, tão sem limites por causa da humanidade. O Senhor enviou Jesus e nós te agradecemos, Jesus, por ser esse homem que se submeteu a tantas dores, a tantas humilhações, alguém que se desfigurou completamente, que se humilhou, se rebaixou por causa de nós. E, Senhor, nós queremos dizer sim para Ti, nós queremos reconhecer aquilo que o Senhor fez, que o Teu sacrifício não foi em vão naquela cruz, que o Senhor merece toda exaltação, que por causa da Tua obediência, Jesus, nós estamos aqui hoje
cada um que nos assiste, ó Deus, possa ser alcançado por essa Amém. verdade. Isso mesmo. Que nós estamos aqui por causa da sua obediência, porque o Senhor disse sim nos momentos mais difíceis em que o Senhor esteve nessa terra. O Senhor decidiu permanecer e cumprir o seu propósito e a sua missão. Senhor, e nós queremos te pedir, ser conosco, Pai. Nos ajuda a prevalecer, a permanecer no Senhor, a perseverar, mesmo nos dias tão sombrios e difíceis. Nós temos a certeza que o Senhor está conosco. A tua palavra nos garante, pois o Senhor mesmo disse, eis que eu estarei convosco todos os dias. E nós queremos dizer, Jesus, nós também estamos contigo. Conta conosco, Pai. Nós queremos ser a cada dia fascinados por Jesus, apaixonados, porque apenas uma coisa nos resta, nos interessa, é ser apaixonado pelo Senhor, é ser fascinado por Jesus, era apenas querer estar olhando para Ti, Senhor. Por isso, ó Deus, que os nossos olhos não queiram outros amores, que os nossos olhos não sejam, ó Deus, desejados por outra coisa, que não venhamos a cobiçar as coisas dessa terra, mas a cobiçar aquilo que é eterno, a querer aquilo que é eterno, Senhor. No nome de Jesus, nós abençoamos essa geração, nós abençoamos os jovens, nós queremos declarar que somos apaixonados por Ti, que essa geração Te deseja, que somos, ó Deus, aqueles que Te esperam e que apressam a Tua vinda e que diz que amamos a Tua vinda e declaramos Maranata. Nós queremos, Senhor, ver os céus abertos na nossa cidade, no planeta, Senhor. Nós queremos ver Jesus e que todo olho possa ver o Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Nós amamos muito, nós desejamos muito o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Papo muito legal. Show Você de que bola. nos assiste, se você quer ver alguém aqui, sentado aqui conosco em mesa, coloca o nome aí embaixo. Então, curte e compartilha Já aí deixa a dica. esse vídeo. Valeu, chefa. Obrigadão. É isso aí. Você é top das galáxias. É por isso que eu te amo. Obrigada. Então, valeu, gente. Deus Valeu, abençoe. gente. Até Tamo mais. junto. Até a próxima.